gente vai fazer uma transparência aqui nessa pintura de pêssego. A gente vai fazer aqui uma transparência. É para você aprender um pouco mais, né, de pintura em tecido. Sempre quando a gente olha de baixo para cima, a parte de cima, a gente não vê ela por cima, a gente vê ela por baixo, entendeu? Agora a gente vai pintar essa transparência. A gente pode acrescer detalhes, né? À medida em que a gente vai acabar o trabalho. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, é só você fazer. Olá, você, tudo bem? Continuando essa pintura, não é, que nós fizemos dos pêssegos, nós vamos acrescentar mais detalhes, valorizando um pouco mais essa pintura, ok? Vamos fazer duas transparências, ó, uma garrafa e uma taça. E para isso a gente vai utilizar a cor de fundo, não é? Para fazer essa transparência, nós vamos utilizar a cor de fundo nesses objetos. O pincel ainda é o mesmo, nós pintamos o pêssego, só para lembrar é o 45414, e a gente está usando o azul bebê, que é a cor de fundo, não é? Já cobrimos toda a taça aqui, ó. A gente ainda consegue ver as marcações do lápis por conta de estarmos trabalhando com o azul bebê. O azul bebê é uma cor bem transparente, então a marcação do lápis ela ainda fica visível. Um truque legal para você suavizar a sua pintura, no que diz respeito ao fundo, é quando você termina com a tinta, você vem com o clareador incolor e esfumaça. Isso vai suavizar, não é? O limite da pintura. Ainda com o mesmo pincel e o azul mar, nós vamos fazer uma silhueta em volta da garrafa e da taça também, tá? Nós vamos criar assim uma silhueta com azul mar, não é? E o detalhe lá acima da boca ali da garrafa, não é? Aqui é uma rolha, então eu não passei o azul bebê de fundo ali, tá? É pouquinha tinta, a gente coloca a tinta, ó, descarrega a tinta do pincel e esfumaça. Como eu havia dito, ó, na taça também, a gente vai passar o azul mar, é por fora das transparências, tá? É por fora. A gente passa e esfuma. Já vou esfumar. Passa, limpa o pincel e esfuma. A gente passa por fora. Por fora e esfuma. Esfuma, suavizando. Com isso a gente já consegue apagar um pouco. A gente vai pegar aqui na boca da taça e vai criar esse efeito aqui, ó, tá? Ou seja, ó, toda a parte aqui de baixo, ó, por dentro, mas e embaixo, não é? E parte do meio, ó. Essa partezinha aqui eu deixo em branco. Vou marcar aqui também na garrafa, ó. Pronto. Com o pincel sujo de tinta, eu vou marcar um pouco por dentro. A mesma cor que eu trabalhei, tá? Ou seja, o azul mar. Mas agora, ó, é quase nada de tinta. Então fica só esse borrão aqui por dentro. Vamos trabalhar a taça com o branco.
Como a gente está trabalhando transparência, então você vai trabalhar com a quantidade pequena de tinta, dosando bem a tinta, tá? É para não passar do limite, senão vai ficar branco demais e aí você não consegue, não é, dar o efeito necessário para que essa transparência fique bem natural. Ó, onde a gente deixou sem tinta, ó. Um branco, uma poeirinha de branco. A gente vai criar um efeito de luminosidade aqui, nessa parte aqui, ó, que é a frente aqui da taça. Com um pouquinho de verde folha e o mesmo pincel, a gente vai refletir, não é, a cor da folha aqui na transparência. Um pouquinho, tá? A gente precisa de um azul um pouco mais escuro, que é para criar um contraste a mais nas áreas mais fechadas da taça. Então a gente vai trabalhar agora com azul cobalto, tá? Notem que é pouca tinta no pincel e a gente limpa o pincel, limpa bem o pincel, tá? E esfuma essa tinta, tá? Esfuma de leve, não pode carregar demais essa tinta para as outras áreas não. Uma poeirinha do azul ainda, a gente trabalha aqui um pouco ao lado dessa luminosidade. Com o sépia, a gente vai criar o limite aqui da folha. A gente vai criar um limite a mais aqui na folha, que é para separar ela da transparência, para não embolar um objeto com outro, não é? Vamos trabalhar a rolha da garrafa com o marrom. Pouca tinta, a gente marca as áreas mais escuras. A luz bate aqui, consequentemente esse lado aqui ele fica mais escurecido. E na área mais iluminada a gente trabalha com o siena natural. Esse tecido é um tecido fino, então fica mais difícil de cobrir o risco. Mas à medida em que a gente vai trabalhando, deixando secar e voltando a trabalhar com a tinta, a gente resolve esse problema. A rolha, ela tem que parecer um pouco aqui para dentro, não é? A garrafa é de vidro, mas a gente faz só um borrão com siena natural, não vamos reforçar muito essa cor não, é só para transparecer que a rolha está entrando, né, por dentro da garrafa. Vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos a taça. Pouquinha tinta no pincel e esfumaça, ou esfuma, como prefiram, não é? Importante é a gente esfumar bem a tinta, tá? Tem a naturalidade aqui nesse vidro. Para você fazer esse detalhe que estou fazendo agora, por cima aqui do siena natural, é necessário que essa tinta aqui ela seque um pouco, tá? No meu caso aqui ainda estava molhado um pouco ainda e quase que eu prejudico o trabalho. A gente tem que esperar, não é, a secagem da tinta, tá bom? Seca lá em cima, a gente vai trabalhar o reflexo da folha aqui, né, na garrafa. Um pouquinho de verde pistache. O que a gente precisa nessa transparência é um pouco mais de contraste, não é? O contraste entre luz e sombra é o que dá realismo na pintura. Então a gente usa um pouquinho de azul cobalto e fecha um pouquinho aqui os cantos da abertura da taça, tá? Pode botar um pouquinho aqui também, né? Sempre nas áreas mais escuras, mas esse pouquinho aqui, ó, eu já vou esfumar. Coloquei e esfumei. Eu vou usar um pouquinho do laranja e vou transparecer, ou seja, pegar o reflexo aqui do pêssego aqui na garrafa, tá? Com laranja. Nada muito certinho não.
a gente vai pegar o azul mar, que é a tinta que nós fizemos essas nuances aqui em volta das transparências, e vamos trabalhar um pouco aqui dentro. Vamos criar áreas mais escuras aqui dentro, reflexos mais escuros dentro dessa transparência, não é? Essa garrafa ela tá vazia, tá, gente? Eu tenho vídeos aí explicando como que faz transparência com líquido dentro, com suco, com água. Tem alguns vídeos aí. É só você procurar aí na internet que você acha no canal. A gente trabalha com azul mar, esfumando, pouca tinta e tá bom. Com o branco agora a gente vai trabalhando a luminosidade aqui do vidro, tá? Para fazer isso é preciso você esperar secar tudo o que está aqui por dentro, tá? Espera secar para depois trabalhar esses efeitos aqui. A única coisa que eu não posso passar por cima agora é aqui dessa folha, não é? A folha ela está por cima da garrafa, então ela tem que ficar livre ali. Gente, não deixa de dar o seu joinha, tá? No vídeo, tá certo? Me ajuda aí a divulgar os vídeos. Você fazendo isso, dando seu joinha aí, você está ajudando, tá bom? Você não pode fazer isso com o trabalho molhado, tá? Eu volto a repetir porque isso é muito importante. Tem que esperar secar para depois a gente trabalhar esses efeitos. Vamos iluminar um pouquinho aqui a rolha, ó, com o branco. E vamos continuar trabalhando a transparência com uma poeirinha de branco. Resolvi colocar um brilho aqui no meio, o branco. Agora com uma poeirinha de azul cobalto, a gente cria um contraste em algumas áreas. Nas áreas mais fechadas é que isso precisa ser feito, tá bom? Isso vai fazer a garrafa sobressair mais. Aqui onde nós fizemos esse brilho requer um pouco mais de áreas escuras, então com o azul mar eu faço esse efeito. Bom pessoal, terminamos assim mais uma aula de pintura em tecido com o tema de transparência, não é? Uma garrafa e uma taça em transparência. Perdoem eu estar filmando assim de lado, mas é necessário para que você tenha uma compreensão melhor do trabalho por inteiro. Ok, gente? Abraços e até a próxima.